Salve galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal sobre matemática. Eu sou o professor Adriano Peixoto. Eu vou falar para vocês hoje sobre uma questão da AFA 2024 sobre funções. Se inscreva no canal, curta o vídeo e vamos para a questão. A questão diz o seguinte: seja a função real f definida por f de x igual a 3 elevado a 1 mais x mais 3 elevado a 1 menos x. Analise as proposições quanto a ser verdadeira ou falsa. Então temos três proposições a serem analisadas, né? A primeira dela diz que a função f é par. A segunda pede para calcular o f neste logaritmo aqui, ó, né? E diz que é igual a 12. E a terceira e última diz que a equação f de x igual a 6 possui conjunto solução unitário. Então vamos lá. Primeiro item, a função f é par. Como que a gente verifica este primeiro item? A gente vai fazer o seguinte: o que é ser uma função par? Uma função par é aquela em que, quando eu troco o x pelo menos x, não tem diferença. Ou seja, f de menos x é igual a f de x para qualquer x no domínio da minha função. Então, como que eu verifico isso? Eu calculo o f de menos x e verifico se é igual ou diferente ao f de x original. Tá? Então a gente pode fazer aqui assim, ó, f de menos x, o que é? É trocar o x por menos x na fórmula da nossa função. Então a gente vai ter o seguinte, ó, 3, 1 mais o menos x, tá vendo? Menos x no lugar do x, mais 3 elevado a 1 menos o menos x. Mas o que vai dar isso? No primeiro pedaço ali é 3 elevado a 1 menos x. Mais, no segundo pedaço, 3 elevado a 1 mais x. Ok? Agora observe que eu tenho uma soma e eu posso trocar a ordem das parcelas da soma, né? 3 elevado a 1 mais x mais 3 elevado a 1 menos x. Ou seja, isso é a mesma coisa. Só que isso aqui, o que é? Esse é o próprio f de x. Portanto, concluímos que f de menos x é de fato igual a f de x. Então, sim, esta função é uma função par. Então, eu posso marcar aqui como verdadeiro o primeiro item. Ok? Agora, vamos para o segundo item. Eu vou calcular a função neste logaritmo aqui, ó, né? E eu quero verificar se é ou não igual a 12. Tá? Então, vamos lá. Vou chamar de item 2 aqui. Item 2. O que eu quero calcular é o f de quê? Vamos voltar lá para ver o que é. Logaritmo de 2 menos raiz de 3 na base 3. E a fórmula da função, né? Vou colocar aqui, ó, igual a 12 e colocar isso como uma pergunta. É igual a 12? Então, o que a gente vai fazer? A minha função f de x, ela tem a seguinte fórmula: 3 elevado a 1 mais x mais 3 elevado a 1 menos x. Vou usar a propriedade de potência para escrever o seguinte: isso é a mesma coisa que 3 vezes 3 elevado a x mais 3 sobre 3 elevado a x. Tá bom? Tá vendo que aqui tem uma multiplicação de potências de mesma base, aqui eu tenho divisão de potências de mesma base. Se eu aplicar as propriedades de potência aqui, eu volto para o que estava antes. Tá? E eu vou ter que substituir aqui no lugar do x toda essa expressão aqui, ó, todo esse logaritmo, é isso que está sendo calculado. Aí a gente pode fazer um pequeno rascunho aqui embaixo, ó, e fazer o seguinte: quanto que é 3, né, eu quero calcular 3 elevado a x, só que na verdade vai ser 3 elevado ao logaritmo de 2 menos a raiz de 3, isso na base 3. Tá? O x vai ser isso daqui. Agora observe o seguinte, eu tenho 3 elevado a um logaritmo que está na base 3. Isso é uma propriedade de logaritmos. É que eu posso usar uma propriedade de logaritmos, melhor dizendo, né? Que quando essa base é igual à base da potência, o que vai acontecer é que isso é igual a 2 menos raiz de 3. Então, esse rascunhozinho aqui, ó, já dá pra gente quanto que é o 3 elevado a x, né? Então agora basta eu substituir
aqui nesta expressão, tá? Eu vou ter então o seguinte, ó, 3 vezes o 2 menos raiz de 3, mais 3 sobre o 2 menos a raiz de 3. Então eu fiquei com a expressão desta maneira. O que eu vou fazer neste momento agora aqui? O que eu vou fazer aqui, eu vou copiar primeiro a expressão que eu acabei de calcular, para a gente refazer a conta aqui embaixo. 3 menos 2 raiz de 3, mais 3 sobre 2 menos raiz de 3. Eu quero saber quanto que dá isso, tá? Esse primeiro pedaço aqui é fácil, eu faço a distributiva, eu vou ter 6 menos 3 raiz de 3. Mas esse segundo pedaço eu vou fazer uma racionalização aqui. Eu vou multiplicar o numerador por 2 mais raiz de 3 e o denominador também por 2 mais raiz de 3, que é o que a gente chama de conjugado do 2 menos raiz de 3. Se eu fizer essa continha, eu vou encontrar o seguinte. Em cima, fazendo a distributiva, vai ficar 6 mais 3 raiz de 3. E embaixo é o produto da soma pela diferença. Então, é o quadrado do primeiro menos o quadrado do 2 menos o quadrado de raiz de 3, que é 3. Tá? Então, o que a gente encontra aqui é o seguinte. 6 menos 3 raiz de 3 mais 6 mais 3 raiz de 3. Porque 4 menos 3 é 1, então vai ficar dividido por 1. Né? Menos 3 raiz de 3 com mais 3 raiz de 3, 0. Portanto, 6 mais 6 é igual a 12. E a gente chegou na resposta que de fato é, né, o que tinha sido afirmado ali. Então, de fato é 12. Vamos voltar aqui em cima. E vou marcar aqui a segunda também como verdadeira. Tá? Agora, a terceira diz que a equação f de x igual a 6 possui conjunto solução unitário. Vamos resolver a equação f de x igual a 3 e ver o que acontece. Então vamos lá, analisando o terceiro item, quero resolver a equação f de x igual a 6 ou a 3? Deixa eu voltar porque eu esqueci. F de x igual a 6, tá? Então vamos lá. Vou resolver a equação f de x igual a 6. Só que a minha função f é 3 elevado a 1 mais x, né? Mais 3 elevado a 1 menos x. Eu quero que isso seja igual a 6. Eu já poderia usar o formato que eu tinha feito uma fatoração ali em cima, né? Eu vou reescrever o que eu usei lá em cima, que é o seguinte. 3 vezes 3 elevado a x mais 3 sobre 3 elevado a x. Isso é igual a 6. Vou usar um pequeno truquezinho aqui, uma substituição de variável, tá? Eu vou dizer o seguinte, eu vou dizer que esse 3 elevado a x é igual a uma outra letra, por exemplo, a. Tá? 3 elevado a x é igual a a. Então eu tenho o seguinte, ó, 3 vezes a mais 3 sobre a é igual a 6. Tá? Só mudei a variável. 3 elevado a x é igual a a. Bom, agora se eu multiplico tudo por a, eu vou ficar com o seguinte. 3a quadrado mais 3 é igual a 6a. Multipliquei tudo por a aqui nessa expressão. E a gente vai ter a seguinte equação do segundo grau. 3a quadrado menos 6a mais 3 é igual a 0. Essa equação, se eu divido tudo por 3, é a quadrado menos 2a mais 1, isso igual a 0. Isso aqui é um trinômio quadrado perfeito. Se vocês pararem para observar, isso é a mesma coisa que a menos 1 ao quadrado igual a 0. Então, a única solução desse problema aqui é a igual a 1. É a única solução dessa equação do segundo grau. Tá? Se você não enxergou o trinômio quadrado perfeito aqui, usa a fórmula que a gente tem chamada de fórmula de Bhaskara aqui para resolver essa equação. Você vai ver que essa é a única solução, né? Tem um delta igual a 0 e coisa e tal. Tá? Bom, o a é igual a 1, só que eu preciso encontrar o x, né? Então, a gente sabe o seguinte, como o a é 3 elevado a x, então 3 elevado a x
3 elevado a x é igual a 1. E isso implica o quê? Para a potência aqui da 1, x tem que ser 0. E, portanto, o conjunto solução é esse aqui, ó. É um conjunto sim unitário, é um conjunto que tem apenas um elemento. Esse elemento é o 0. Então, conjunto unitário. E essa era a afirmação, né? Ó, a proposição 3 dizia que o conjunto solução seria unitário e de fato é unitário. Então todas as afirmações aqui, todas as proposições aqui são verdadeiras. Então a letra B é a alternativa correta. Certo? Deixa aí nos comentários se teve alguma dúvida, se essa questão é fácil, difícil, se já conseguiu fazer essa questão, tá? E a gente se vê então no nosso próximo vídeo.